às vezes é preciso largar de mão de algumas pessoas, pessoal. Sim, às vezes é necessário largar de mão de pessoas extremamente necessário para tua saúde mental, para o teu bem-estar mental de forma geral. Extremamente importante. Porque tem muitas pessoas que não adianta tu querer fornecer a tua ajuda, estender o teu braço para ela, que vai ser em vão. Vai ser em vão ou porque ela não quer, ou porque não adianta nem tentar oferecer ajuda, porque não consegue. Eu tive um tio, galera, e aí esse meu tio, para explicar para vocês do começo, para vocês entenderem, esse meu tio era alcoólatra, extremamente alcoólatra, vício em álcool extremo. Até hoje eu não vi uma pessoa que bebia mais que aquele cara. E ele bebia de tudo. De tudo. Destilado, cerveja. Mas ultimamente, ele já faleceu. Mas nas últimas vezes, nos últimos anos, o médico sugeriu para ele abandonar de fato o destilado, a cachaça, e ficar pelo menos na cerveja apenas. Só que ele não obedecia. Volta e meia ele tomava mais cerveja do que cachaça, do que os destilados, né, do que vodka. Mas volta e meia ele tomava um pouco. Tomava um gole de cachaça ou alguma outra coisa que não fosse cerveja. Tinha pressão alta. Estava extremamente bem debilitado por causa da bebida alcoólica. Ele tomava demais, ele tomava muito. Como eu falei, até hoje eu não vi uma pessoa que bebia mais que aquele cara. Nossa, ele bebia muito. E chegou num ponto que não tinha mais o que fazer. A gente falava pra ele, a família falava, cara, vai procurar alguma ajuda, vai se tratar, porque isso aí não te faz bem. Não tá te fazendo mais bem. Só que era em vão, porque ele não ia procurar ajuda. Ele não queria. E esse vício em álcool chegou num ponto, tava já enraizado nele, não tinha mais o que fazer. O que daria pra fazer era tentar forçar e levar ele para um local de tratamento forçadamente, sabe? Mas não tinha como que ia fazer isso. Ninguém queria fazer isso. A família não queria fazer isso. E ele, por conta própria, não ia. Ele não ia porque ele gostava de bebida alcoólica. Viciado, completamente viciado. E aí isso começou a afetar a família. Começou a afetar todo mundo. Começou a adoecer todo mundo. Porque a família em geral, eu me refiro. Porque aí ele perdeu a casa que ele tinha, conseguiu perder, parece que para uma mulher lá. E aí ele veio morar com nós, na família, por um tempo. Veio morar, ele tinha carro, ele ia trabalhar, ele era autônomo. O cara, gente fina, um dos caras mais gente fina que eu já conheci. Pra conversar, era daqueles caras, aquelas pessoas que ele... engraçado, sabe? Sempre queria ser engraçado e falava coisas pra dar risada. Era aquele tiozão legal, o nice guy da família, sabe? E aí ele, extremamente gente fina, e era crânio pra trabalhar. Ele foi pra São Paulo uma vez, ele era eletrotécnico. Ele arrumava máquinas de lavar roupa, instalava ar-condicionado, geladeira, freezer. Ele era dessa linha. E aí ele
foi para São Paulo lá, fez uns cursos uma vez e o cara era craque, era gênio, ele trabalhava só com isso. Era autônomo, fazia os horários dele e tirava, ganhava bem. Só que ia levar tudo para as cachaçadas, cervejada, e ele era muito mulherengo. Ia pra zona direto. Direto ele tava na zona. E aí, essa era a vida dele. Cachaçada, mulherengo, mulherada. Ele não gosta. Uma vez ele falou: "Pô, cara, tu precisa sair mais de casa, vamos sair uma hora." E eu, né? Tá, então vamos. Uma hora a gente foi, eu fui junto. A gente foi lá numa lanchonete lá, a gente bebeu lá umas cervejas e não tinha muito assunto, não tinha muito, né, clima, porque eu não sou muito disso. E ele pegou e ele tinha o Tinder instalado. O que ele fazia? Ele marcava encontros com as mulheres e ele não ia nos tais encontros. E ele ficava dando risada, achava o máximo aquilo ali. E nós ali. Essa era a vida dele. Porque ele falava que... Não, capaz que eu vou ir no encontro, ficar... naquela... Ele não falava nessas palavras, mas era o que ele quis dizer. Ficar naquela teatralização. Ficar naquela teatralização, sabe? Isso eu concordo com ele. Eu também não tenho mais saco pra estar indo marcar encontro em lugar, pra ficar falando abobrinha um pro outro, pra no final, qual é que é a intenção minha e da outra pessoa? Qual que é a intenção dos dois final? Né? Eu não tenho mais saco. Não tenho mais saco mesmo. E nisso eu concordo com ele. E ele falava isso. Por isso que ele preferia ir na zona. Paga a mulher ali, a GP e tal, faz o que tem que ser feito e deu. Então, mas ali ele já tinha até espíritos obsessores impregnados nele. Com certeza. Eu sentia. Ele começou a mentir, a virar um mentiroso. Nos últimos tempos, meses de existência dele, principalmente, ele começou a ficar mentiroso. Começou a mentir. E aí, ficar aquele mentiroso, sabe? E aí, dava risada por qualquer coisa. E aí, um dia ele me falou que ele achava me confessou que uma das ex-mulheres dele falou que se ele não ia ficar com ele não ia ficar com mais ninguém. E aí ele falou que ele achava que ela fez macumba pra ele. Porque a partir daquele momento, isso anos atrás, né? Porque daí a partir daquele momento, a vida dele diz que virou de cima pra baixo, caiu, virou um inferno na vida dele. Não conseguiu mais manter nenhum relacionamento. Desde ali, realmente, ele falou que começou, cara, só decair, decadência. E aí ele achava que uma das vezes fez macumba pra ele. E ele tava um trapo, aquele cara. Um cara que era pra estar rico, bem na vida. O carro dele, ele não arrumava. O carro tava um caco de um carro. Uma vez eu tava junto. Eu achei que ia dar uma tragédia aquele dia. Nós, na BR, o tanque dele, do carro, quase terminando. Ele falou, não, eu acho que vai dar ainda. Vamos em outra hora lá, mais pra frente a gente abastece, acho que vai dar. Dali um pouco, né, que o carro começa a apagar na BR. Eu tive que descer, eu e ele tivemos que descer com o carro meio indo devagar e empurrar o carro pra encostar. E era de noite, vindo caminhão atrás, não dava pra ver direito. Os carros buzinando pra nós, gritando, xingando.
Eu achei que ia dar uma tragédia aquele dia. A vida dele era assim. Tava largado pro mundo. Perdido de um jeito absurdo. Mas sempre engraçado, daquele jeito, querendo ser engraçado. E aí, um tempo depois dele falecer, ele me falou que ele achava que ele estava com depressão. Só que a gente não deu muita bola porque a gente não sabia se ele estava realmente falando brincando, sério ou sério. Porque ele era daqueles caras que sempre estava brincando, dando risada. Mas ali realmente ele viu que não estava alguma coisa certa com ele. Porque quando ele faleceu, ele tomava remédio para pressão alta. E naqueles dias ele não tomou e bebeu bebida alcoólica destilada ainda junto, para variar. Deu um infarto fulminante nele, faleceu. Então a gente percebeu, a minha mãe sofreu muito. Ele era irmão dela, ela sofreu muito com a perda. Ela foi a que mais sofreu porque ela quis que ele não morresse, que ele tivesse dado a volta por cima, sabe? Ela foi a que mais tentou ajudar durante desde sempre da existência dele, mas não adiantou. E aí eu percebi, isso que ela fez foi em vão, não conseguiu ajudar. Por mais que falava, todo dia era falado, cara, diminui pelo menos a bebida alcoólica, porque todo dia ele bebia, pelo menos um pouco. Finais de semana, então, ele gostava de ir no barzinho, jogar sinuca, sabe, e beber. Essa era a farra dele. E aí, essa era a vidinha dele, ele adorava fazer isso. E eu não sou contra. Por mim, faz o que tu quiser. Ele podia fazer o que ele quiser, beber, ir na mulherada, ir fazer as festinhas dele, ir jogar sinuca. Só que eu não concordo quando tu começa a ser um peso na vida das outras pessoas, sabe? Quando tu começa a afetar as outras pessoas. Quer viver tua vida? Vai, seja livre para fazer o que tu quiser. Mas eu não concordo quando tu começa a afetar. Ele começou a afetar a família inteira. Família inteira, tava adoecendo todos nós. Todos nós, adoecendo, puxando para baixo, sabe? Tava puxando para baixo, tava afundando a família. Porque ninguém queria ver ele naquela situação, só que o cara não se ajudava. Não se ajudava, tava tão impregnado, tava enraizado já nele. Tava completamente enraizado. Por um lado também, não dá pra julgar, porque a mãe dele faleceu quando ele tinha 2 anos de idade. 2, 3 anos de idade. Ele viu o pessoal botando a mãe dele no caixão, enterrando o corpo da mãe. Disse que ele tremia, assim, chorava e gritava, óbvio, né? E aí ali parece não, virou os parafusos da cabeça, né? A pessoa ficou toda bugada. E aí parece que o pai, naquela época, ofereciam bebida e cigarro para os filhos, né? Era, acho que uma tradição. E aí ofereceram para ele bebida alcoólica, parece. E aí, quando ele era criança praticamente, 10, 11 anos, 12 anos, ofereciam cedo ainda, o que eu já não concordo. Né? O pai e a mãe oferecer cigarro, bebida alcoólica pro filho, mas era, sei lá, era comum isso naquela época, tradição. E aí ali o cara se perdeu de vez. Ficou tão bitolado,
porque viu a mãe sendo colocada num buraco, né? Sendo enterrada. E se afundou na bebida alcoólica. Então a gente não sabe até que ponto. Com certeza ele usava a bebida alcoólica como um escapismo, com certeza, para amenizar, né, aquele vazio, aquela dor interna que ele tinha, com certeza. Mas acabou que faleceu com 51 anos, acabou com a família, afetou todo mundo e eu percebi que realmente foi em vão, sofreu o pessoal, a família sofreu. Depois que quando ele morreu aquele dia, eu não consegui dormir naquela noite, daí no outro dia era para enterrar ele. Quando eu levantei de manhã, nem acordei porque eu nem dormi. Eu levantei, todo dolorido o corpo. Nossa, eu não posso nem lembrar, eu lembro ainda, eu sei. Eu lembro da sensação, os ossos doendo, a cabeça doendo, o corpo, os músculos, de não ter dormido, sabe? Eu levantei assim, nossa, parecia que um caminhão tanque tinha passado por cima de mim. Porque não consegui pregar o olho, fiquei me revirando. E aí tinha que ir no velório do meu tio no dia seguinte. E aí eu percebi que não valeu a pena a gente tentar falar, gastamos saliva, gastamos tempo e no fim não adiantou. O cara morreu, pelo menos não sofreu. Morreu deu um infarto, né, no coração e faleceu rápido. Mas às vezes é necessário largar de mão de certas pessoas, infelizmente. Na maioria dos casos, infelizmente, e ao mesmo tempo felizmente. Infelizmente, porque tu não quer que a outra pessoa vá para um caminho ruim, um caminho maligno. E felizmente, porque tu vai estar se priorizando, a tua sanidade mental, teu lado psicológico. Por isso que eu falo que é felizmente, entendeu? Mas é complicado porque se tu teve ou tem alguém com problema de vício em álcool, droga, seja o que for, sabe? Tu entende, tu sabe o que eu quero dizer. Porque a gente tentou. A família deu o máximo, mas a única coisa a se fazer era internar ele à força. E ninguém queria fazer isso. Porque ele ia fugir, ainda ia ficar brabo, ainda ia acabar, sei lá, fazendo ainda alguma atrocidade com alguém, algum parente, vai saber. E quando ele bebia, ele ficava extremamente chato. Ele se tornava outra pessoa. E ele era outra pessoa. Realmente, quando tu fica bêbado, alcoolizado, entra realmente uma entidade na pessoa. Porque a própria palavra álcool, né, vem do algul, que é uma entidade, um espírito, um demônio em árabe. Realmente tu se transforma, tu vira outra pessoa. E ele era outra pessoa, era chato. Era uma pessoa extremamente chata. Ele falou uma vez que ele tomou 2 garrafas sozinho. Eu não lembro se era vodka ou cachaça, puro, sozinho. Ele falou, 2 garrafas uma vez. Ele falou que ele dormiu 3 dias direto, sem levantar, sem ir comer, sem ir no banheiro. Ele levantou, daí quando ele acordou no 3º dia, ele falou que ele estava todo cagado, todo mijado, a cama. E ele não falou, mas a gente sabe, ele ficou 3 dias em coma alcoólico. E aí acordou daquele jeito. Então e não morreu. Não foi no médico, não foi no
Foi em nenhum lugar, foi... O cara tomou duas garrafas cheias sozinho. Garrafona de bebida alcoólica sozinho. E não morreu. Mas ali parece que quase. Imagina. Eu nunca vi ninguém que bebia tanto igual aquele cara. Então foi um esforço desnecessário e, infelizmente, perdemos ele, mas no fim das contas foi melhor. Porque, infelizmente, ele estava sendo um peso na vida da família. Estava um peso morto, sabe, afundando todo mundo. Porque não se sabe o que teria acontecido se ele tivesse ficado vivo. Então foi bom realmente para ele, também para todo mundo. Porque ele não sofreu, ele não foi de uma forma rápida e deu paz para a família. Porque ninguém estava aguentando mais, estava todo mundo no limite. No limite, o cara só se afundava, não evoluía, só gastava o dinheiro com puta bebida alcoólica, não tinha mais casa, perdeu casa para as ex-mulher e só reclamava de tudo. E a única... Só quando ele tinha bebida, que daí ele tava bem, ele tava feliz, tava alegre. Mas fora isso, ele, como eu falei, ele era outra pessoa. Quando ele estava são, ele era uma pessoa. Quando ele estava alcoolizado, ele era outra. Por isso que eu falo, não adianta tentar investir, tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada ou que não pode ser ajudada. E aquela história, há males que vem para bem. Essa história foi assim, porque ele faleceu. Por mais que foi um mal, ele acabou descansando e acabou trazendo paz para a família. Menos um estresse desnecessário para a família. Ele estava que nem um encosto. Ele estava que nem sabe, um peso morto, afetando todos nós. Então eu aprendi que se tu oferecer ajuda para alguém, a pessoa negar, diretamente ou indiretamente, tu vê que ela não quer ajuda, se afasta, larga de mão, porque é capaz de tu tá arrumando uma bronca pra tua vida, a troco de nada. Deixa, se a pessoa não quer ser ajudada, o que a gente vai fazer? Infelizmente a gente fez nossa parte, ou felizmente a gente fez nossa parte, como foi o caso da família. A gente tentou ajudar, mas a pessoa não quis ajuda. Mas é ruim quando ela vem morar com nós, a pessoa. E aí, querendo ou não, tu tem aquela convivência, né? Aquela rotina, e tu mesmo falando todos os dias, martelando, batendo na mesma tecla. Cara, vai se ajudar. A gente quer te ajudar, cara, diminui na bebida. E ele não adianta, entra num ouvido e sai pelo outro. Então, não tem muito o que ser feito, né? A gente não pode também agora ser babá dos outros, ser babá, querer pegar no colo, né? Porque isso daí eu já não concordo também. Oferecer uma ajuda é uma coisa, de bom grado, né? Coração livre. E aí a pessoa vê se ela quer ser ajudada ou não. Se ela não quer, paciência. Vira as costas e já era, né? Não vamos também agora ser babá dos outros, também tá se humilhando porque a pessoa não quer ser ajudada. Não tem que ser assim. E aí eu percebi, ali que eu vi na prática, um exemplo claro, ainda dentro da minha família. Dentro da família eu vi que não adianta. A partir do momento que tu percebe que a outra pessoa não quer ajuda ou não pode ter ajuda, já era.
esquece que tu vai acabar se ferindo, se machucando e se estressando desnecessariamente, sabe? E é isso. Esse é o bate-papo de hoje, essa é a reflexão principal desse vídeo. E comenta se tu teve ou tem algo assim parecido na tua vida presente, né, na tua família e tal. E vamos debater esse assunto. Ventinho, natureza, sol. Então um dia bem gostoso hoje, agradável. Ar fresco. E no mais é isso. Tamo junto. Um forte abraço.